Boa tarde, eh, eu me chamo Rafael Marques, trabalho na Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Eu inicio com agradecimentos à PUC-Rio, toda a organização do evento, cumprimento aqui meus colegas de painel e gostaria, para aqueles que ainda não conhecem, tomo aqui a liberdade, passando para o próximo slide, por favor, apresentar um pouquinho, da Absolar, da associação que eu represento. A Absolar é a instituição que representa e promove o setor solar fotovoltaico e armazenamento de energia, hidrogênio verde no Brasil e no exterior. Ela atualmente conta com um pouco mais de 800 associados, né? Então, o nosso papel aqui é servir de ponto de encontro para discussão, debate e, enfim, encaminhamento de políticas para o desenvolvimento desses mercados de tecnologias sinérgicas à utilização da fonte fotovoltaica. Pode passar para o próximo, por gentileza? O, a questão do nosso painel aqui de hoje, a respeito de transição energética, ela suscita aqui a discussão a respeito de mudanças climáticas. Eu tenho condições de falar com muito mais propriedade do que diz respeito ao setor específico de energia elétrica, por força até da minha atividade. Eu estou no setor de energia elétrica há quase 25 anos, praticamente toda a minha vida profissional. E o importante é lembrar que o ano passado foi publicado um relatório pela ONU demonstrando que nós estamos atingindo os níveis mais altos da história. E se nada for além das discussões que já vêm sendo fomentadas, já vêm sendo colocadas, né, a população, se algo prático não for realizado, dificilmente nós vamos conseguir controlar ou segurar o aquecimento global. Então, esse é um resultado apresentado pela ONU no relatório publicado em 2022. Em especial, a redução de gases de efeito estufa passa pelo setor de energia e pela transição energética. Então, por isso a importância, nas palestras que antecederam aqui, até nós vimos aí uma figura bastante emblemática, que quando a gente fala de transição energética sempre remete à utilização de tecnologias renováveis, de fontes renováveis, como a fotovoltaica. A gente viu mais cedo a figura de uma residência com módulos instalados ali no telhado, demonstrando a contribuição que a sociedade pode dar para essa fase de transição energética. Se nós formos para o próximo slide, por gentileza, é importante que a gente tenha em mente os desafios, né, da mudança climática no Brasil e no mundo. Isso passa por mudanças que também já foram abordadas aqui no nosso painel, mudanças de comportamento, mudanças relacionadas a processos e eficiências desses processos industriais, ao comportamento da utilização dentro do setor de transporte, na indústria e na geração de energia elétrica. Então, tem aqui algumas figuras que ilustram um pouco do comportamento agressivo e prejudicial que a sociedade desenvolveu ao longo dos anos em setores. E passar para o próximo slide, a gente vê um pouquinho das consequências desses comportamentos, né? Os impactos da mudança climática, né? Como a seca, inclusive na região sul do Brasil, deslizamentos de terra, enchentes, então regimes climáticos cada vez mais severos atingindo a nossa sociedade. Então, é muito importante mesmo o debate que está sendo colocado hoje aqui nesses dias de evento. Passando para o próximo slide, gostaria de destacar, né, que a Agência Internacional de Energia, em 2021, publicou um estudo a respeito do atingimento do zero de emissões até 2050. E que, para que isso seja possível, é necessário que a gente zere as emissões líquidas do setor de energia elétrica, da geração de eletricidade, até 2040. O Brasil, também foi dito aqui pelos meus
antecessores, né, os panelistas, que na matriz elétrica brasileira nós temos até uma condição bastante confortável em relação ao resto do mundo. Hoje, o Brasil tem aproximadamente 85% da capacidade instalada em energias renováveis, e dependendo aí da hidrológica, a gente consegue alcançar níveis superiores a 90% de energia renovável sendo gerada no nosso país. 2022, se não me falha a memória, foram 92% do total de energia gerada que foi proveniente de energias renováveis. Vamos passar para o próximo, por gentileza. Também já foi dito antes, e a gente vê que em alguns países já começaram a se mobilizar no sentido de desenvolver políticas e programas para promover essa transição energética. Acho que a gente não precisa se ater, mas é apenas a título de conhecimento, programas na União Europeia. O próximo slide, por gentileza, ele só apresenta ali que Estados Unidos também, e também foi citado esse programa, também um case de sucesso, mas o importante, onde eu quero chegar, que está no próximo slide, é que vários países vêm adotando medidas para promover, adotando metas renováveis para alcançar aí o 100% de energia elétrica renovável até 2030, 2040. Mas e o Brasil? O Brasil, até o momento, por mais que os diálogos estejam sendo fomentados e colocados aí de maneira mais frequente, mais assídua, seja no contexto político, social, acadêmico, o Brasil permanece sem metas específicas relacionadas ao 100% de eletricidade renovável. Então, é algo que chama a atenção e vai no sentido de que precisamos sair do discurso e iniciar a prática, né? Precisamos aí desenvolver realmente mecanismos para que se promova a transição de fato e a transição energética justa, que foi objeto da primeira fala no nosso painel. No próximo slide, por gentileza, apenas para demonstrar aquilo que já foi dito, uma figura que apresenta a matriz elétrica brasileira, com a sua maioria aí de fontes renováveis. A energia solar fotovoltaica alcançou a segunda posição na matriz elétrica brasileira no início deste ano, né, mas a gente vê aí a predominância hidrelétrica, solar, um bom percentual vindo de eólica, biomassa. Então, nós temos uma condição boa, mas se nada for feito, como dito anteriormente, a demanda continua crescendo e a situação pode se agravar. Então, a gente precisa realmente continuar tendo esses diálogos, como estamos tendo agora, mas também iniciar a prática. O próximo slide, por gentileza, ele demonstra um pouco do potencial da fonte solar fotovoltaica e dos benefícios da fonte solar fotovoltaica para a sociedade brasileira. A gente vê aqui os benefícios acumulados desde 2012, então, em termos de potência, e ontem, se não me falha a memória, o Brasil já atingiu 30 gigas. Esses dados são do começo do mês, mas agora o Brasil já atingiu aí 30 gigawatts, né, de capacidade instalada da fonte solar fotovoltaica. São mais de 143 bilhões em investimentos para o Brasil, mais de 868 mil novos empregos. Dentro do contexto de transição justa, é importante destacar que as fontes renováveis, e a solar fotovoltaica destaca nisso também, de geração de empregos, ela gera mais empregos do que, por exemplo, a indústria para a geração de energia por combustíveis fósseis. Nós temos, em média, que para cada megawatt instalado da fonte solar fotovoltaica são gerados 30 novos empregos, e a maioria desses empregos localizados aonde está instalada a geração. Então, é uma tecnologia que contribui também com o desenvolvimento social e agrega benefícios aí no que diz respeito a essa transição justa que foi antes mencionada. No próximo slide, por gentileza, gostaria de
aqui iniciar um pouco da fala no sentido de provocações para o nosso debate, que é o fato do Brasil estar ainda incentivando mais as fontes fósseis do que as fontes renováveis. No slide seguinte, a gente traz aqui um diagnóstico. Atualmente, o Brasil ele realmente oferece para petróleo, diesel, gás natural, carvão, mais subsídios econômicos do que para as fontes renováveis. E a proposta da Absolar é exatamente inverter, né, essa ordem, inverter essa lógica, né, que ela parece incoerente com os compromissos que vêm sendo assumidos e com os discursos, com os diálogos que têm sido travados no sentido da transição energética. Algumas políticas, inclusive, regulamentações já foram publicadas, já são existentes, conhecidas, como aqui no exemplo a gente coloca a Lei 14.120, que é de março de 2021, que traz lá a obrigatoriedade de implantar mecanismos para consideração dos benefícios ambientais das diversas fontes no Brasil. E tinha um prazo a ser atendido até março de 2022, mas até hoje, a gente está aqui praticamente junho de 23, ainda não foi desenvolvido esse mecanismo de valoração dos benefícios ambientais. Então, existe, mais uma vez, o diálogo e a prática caminhando de maneira descasada, e a gente precisa realmente fomentar e exigir que as práticas sejam adotadas para que a gente alcance essa transição energética. Por fim, né, eu deixo aqui apenas a título de oportunidade para o Brasil, e o professor Márcio, o professor Márcio, não, peço desculpas, o doutor Cláudio, anterior a mim, comentou que o Brasil pode muito mais, ele não precisa ou ele não deve se conter em zerar as suas emissões, ele pode ser um grande provedor, pode ser uma grande locomotiva da transição energética mundial e atender também países que contam aí com características menos privilegiadas do que as nossas. Então, o Brasil tem uma grande oportunidade de se recolocar no cenário internacional, né? Passa por diversos planos, diversas reformas, criação de mercados, enfim, de vários instrumentos regulatórios, mas mais do que isso, da prática mesmo da sociedade para conseguir destravar tudo o que for necessário para essa transição acontecer de fato. A gente pode passar rapidamente pelos próximos slides, apenas são divulgações de eventos que a Absolar também promove, e esse material vai ser disponibilizado para vocês, então depois vocês olham com mais calma a nossa lista de associados. E por último, aí o último slide, só deixar aqui novamente, pode passar lá para o último, por favor, nossos agradecimentos, mais um, a PUC e a todos os responsáveis pelo evento de hoje. Muito obrigado, a gente fica aqui à disposição para o debate.